Imagine a seguinte cena. Uma sala cheia de tensão, vozes altas, argumentos voando de um lado para o outro. No centro, uma figura permanece calma, imóvel, em silêncio. Todos os olhos se voltam para ela, esperando uma reação, uma palavra, qualquer coisa. Mas ela apenas observa, respira profundamente e deixa o silêncio falar por si. De repente, a energia na sala muda, a tensão diminui, as pessoas começam a refletir. E, sem dizer uma única palavra, essa pessoa assume o controle da situação. Parece mágica, não é? Mas não é. É o poder do silêncio. Uma ferramenta tão antiga quanto poderosa, usada por grandes líderes, filósofos e pensadores ao longo da história. E se eu te dissesse que você também pode dominar esse poder? Que, com uma simples pausa, você pode influenciar pessoas, manter o controle emocional e encontrar paz em meio ao caos? Bem-vindo ao nosso vídeo de hoje, O Poder do Silêncio. Como influenciar sem falar. Vamos mergulhar juntos no estoicismo, a filosofia que transformou imperadores em sábios, e descobrir como o silêncio pode mudar sua vida. Pense por um momento. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse? Uma resposta impulsiva em uma discussão, uma palavra mal colocada no trabalho ou até mesmo um comentário desnecessário que azedou um relacionamento? Agora, imagine o oposto. Quantas vezes você já se arrependeu de ter ficado em silêncio? Provavelmente bem menos. Isso não é coincidência. O silêncio, quando usado com intenção, é uma arma de influência discreta, mas devastadora. Ele desarma conflitos, projeta autoridade e abre espaço para clareza. E não sou eu quem está dizendo isso. Há 2000 anos, filósofos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto já ensinavam que o silêncio é a chave para a sabedoria e o autocontrole. Eles não viviam em um mundo de redes sociais, notificações incessantes ou reuniões que poderiam ser e-mails, mas enfrentavam desafios tão humanos quanto os nossos: pressões, conflitos, incertezas. E o que eles descobriram? Que muitas vezes a maior força está em não dizer nada. Vamos começar com uma história real que ilustra esse poder. Em 1993, Nelson Mandela estava em uma negociação crucial para o fim do apartheid na África do Sul. A sala estava carregada de tensão. Líderes de diferentes lados trocavam acusações, vozes se elevavam e o risco de um colapso nas conversas era iminente. Mandela, no entanto, permaneceu em silêncio por longos minutos. Ele ouviu, observou. E quando finalmente falou, suas palavras foram tão precisas, tão carregadas de peso, que todos na sala se calaram para ouvir. Ele não precisou gritar, nem argumentar incessantemente. O silêncio dele falou primeiro, criando um espaço onde suas ideias ganharam força. Esse é o poder do silêncio. Ele não é vazio, é presença, é autoridade, é controle. Hoje vivemos em um mundo que glorifica o barulho. Estamos cercados por ele. Notificações de celular, conversas intermináveis, opiniões nas redes sociais, reuniões que poderiam ser e-mails. É como se falar mais e falar alto fosse sinônimo de poder. Mas será que é? Quantas vezes você já viu alguém falando sem parar e, no fundo, percebendo que ninguém estava realmente ouvindo? Ou pior, quantas vezes você se sentiu sobrecarregado por tentar acompanhar esse ritmo frenético de comunicação? O filósofo estoico Sêneca já dizia: a natureza nos deu 2 ouvidos, 2 narinas e apenas uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. E ele estava certo. Em um mundo que não para de falar, quem sabe silenciar se destaca. Mas o silêncio não é só sobre ficar quieto. É sobre escolher quando e como usar suas palavras. É sobre ouvir com atenção, refletir com clareza e agir com propósito. É sobre transformar uma pausa em uma ferramenta de influência. Pense em uma negociação no trabalho. Você faz uma proposta e a outra pessoa fica em silêncio por alguns segundos. O que você sente? Curiosidade? Tensão? Respeito? Esse é o mistério do silêncio em ação. Ele cria expectativa, faz as pessoas pensarem e dá a você o controle da situação. E o melhor, qualquer um pode aprender a usá-lo. Não importa se você é extrovertido ou introvertido, líder ou aprendiz, jovem ou experiente. O silêncio é uma habilidade universal e o estoicismo nos dá o mapa para dominá-la.
Neste vídeo, vamos explorar como o silêncio pode transformar sua vida. Vamos aprender com os grandes filósofos estoicos Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto e com exemplos reais, de líderes históricos a situações do dia a dia. Você vai descobrir como o silêncio pode te ajudar a manter o controle em momentos de pressão, influenciar pessoas sem precisar de longos discursos e encontrar paz em meio ao caos. Vamos te ensinar práticas inspiradas no estoicismo que você pode aplicar hoje mesmo, seja em uma discussão familiar, uma reunião de trabalho ou até mesmo na sua própria mente. E no final, vamos te mostrar como transformar o silêncio em uma filosofia de vida, algo que não só resolve problemas, mas te torna uma pessoa mais forte, mais sábia, mais você. Antes de mergulharmos nas lições dos estoicos, precisamos entender por que o silêncio é tão poderoso. Por que em um mundo que valoriza tanto a fala, o silêncio ainda consegue desarmar, inspirar e transformar. Para isso, precisamos olhar para o problema que enfrentamos todos os dias, o ruído que nos domina. Vamos falar sobre como o excesso de comunicação, as distrações constantes e as reações impulsivas estão nos afastando da clareza e do controle. E mais importante, como o estoicismo pode nos ajudar a mudar isso. Vamos lá! Você já parou para contar quantas notificações recebe no seu celular em um único dia? Mensagens no WhatsApp, e-mails, curtidas no Instagram, alertas de notícias. É uma enxurrada constante. Agora, some a isso as conversas intermináveis no trabalho, as discussões acaloradas nas redes sociais, os podcasts que você ouve enquanto faz outra coisa e até aquele barulho mental que não te deixa em paz. Pensamentos ansiosos, preocupações, listas de tarefas. Vivemos imersos em um oceano de ruído e ele está nos afogando. Estamos tão acostumados a esse ritmo frenético que nem percebemos como ele nos desconecta de nós mesmos e dos outros. É como se o mundo estivesse gritando o tempo todo e nós, sem nem questionar, tentamos gritar mais alto para sermos ouvidos. Mas e se o verdadeiro poder não estivesse em falar mais, e sim em calar? E se o problema não fosse o silêncio, mas o ruído que nos domina? Vamos começar olhando para o nosso dia a dia. Pense numa situação comum. Você está em uma reunião no trabalho e alguém faz uma crítica ao seu projeto. Seu instinto é responder na hora, defender seu ponto de vista, talvez até contra-atacar. Mas, no calor do momento, suas palavras saem desajeitadas ou, pior, agressivas, e o que era para ser uma defesa vira um conflito. Ou então, em casa, uma discussão com um familiar começa por algo pequeno. Quem deixou a louça na pia? E, de repente, você está gritando coisas que não queria dizer. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você já se pegou pensando, se eu tivesse ficado quieto, tudo teria sido diferente? Esse é o peso do ruído. Não é só o barulho externo, como as notificações ou as discussões, mas o interno. A impulsividade, a necessidade de reagir, de preencher cada espaço com palavras. O problema não é novo, mas está pior do que nunca. Um estudo da Harvard Business Review de 2024 mostrou algo interessante. Líderes que falam menos em reuniões, mas escolhem suas palavras com cuidado, são percebidos como mais confiantes e respeitados. Por quê? Porque em um mundo onde todos querem ser ouvidos, quem sabe pausar se destaca. Mas a nossa cultura não valoriza isso. Pelo contrário, ela nos incentiva a falar mais, a postar mais, a responder mais rápido. Nas redes sociais, por exemplo, é uma corrida para ter a última palavra. Você já viu aquelas discussões intermináveis no Twitter ou no Instagram? Pessoas trocando farpas, cada uma tentando provar que está certa, e no fim, ninguém convence ninguém. É só barulho, vazio, desperdiçando energia e tempo. No Brasil, esse cenário é ainda mais intenso. Somos um povo comunicativo, caloroso, expressivo, e isso é lindo. Mas também enfrentamos desafios únicos. O estresse de viver em grandes cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro, o peso de problemas socioeconômicos, a pressão para dar a volta por cima em um ambiente muitas vezes caótico.
Quantas vezes você já sentiu que precisava falar alto para ser notado? Ou que no meio de tantas vozes, a sua simplesmente se perde? É exaustivo. E o pior, esse ruído constante não só nos desconecta dos outros, mas também de nós mesmos. Quando foi a última vez que você teve um momento de silêncio de verdade? Não o silêncio forçado, como quando o Wi-Fi cai, mas aquele silêncio intencional, onde você para, respira e reflete. Os filósofos estoicos, como Sêneca, já entendiam esse problema há séculos. Em suas cartas a Lucílio, Sêneca escreveu: "Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade." Muitas vezes, o ruído que nos domina vem de dentro. Pensamentos ansiosos, medos exagerados, a necessidade de controlar tudo. Sêneca também dizia que a verdadeira tranquilidade vem de aquietar a mente, de escolher o que merece nossa atenção e o que deve ser ignorado. E adivinha qual é a ferramenta mais poderosa para isso? O silêncio. Não o silêncio passivo, de quem desiste, mas o silêncio ativo, de quem escolhe ouvir, refletir e agir com propósito. Vamos trazer isso para um exemplo prático. Imagine que você está numa negociação no trabalho, talvez pedindo um aumento ou apresentando uma ideia. Você fala, explica, argumenta, mas a outra pessoa parece não estar convencida. Seu impulso é continuar falando, enchendo o espaço com mais palavras, como se isso fosse provar seu valor. Mas e se, em vez disso, você pausasse? E se, depois de apresentar sua ideia, você ficasse em silêncio, deixando a outra pessoa processar o que ouviu? Estudos de psicologia mostram que pausas estratégicas em conversas criam um efeito poderoso. Elas dão peso às suas palavras e fazem o outro refletir. É como se o silêncio dissesse: "Eu confio no que falei. E agora, o que você tem a dizer?" Esse é o tipo de influência que não precisa de gritos ou longos discursos. Mas o ruído não é só externo, como as notificações ou as discussões. Ele também está na nossa cabeça. Quantas vezes você já se pegou remoendo uma conversa que teve, pensando no que deveria ter dito? Ou preocupado com algo que ainda nem aconteceu? Esse barulho mental nos rouba a clareza, nos faz reagir por impulso e nos afasta do que realmente importa. No estoicismo, os filósofos nos ensinam que a única coisa que controlamos de verdade é a nossa mente, e o silêncio é a chave para recuperarmos esse controle. Ele nos dá espaço para respirar, para separar o que é importante do que é apenas distração. No Brasil, onde o ritmo da vida pode ser tão intenso, o silêncio pode parecer um luxo, mas não é. É uma necessidade. Pense em alguém que você admira, talvez um líder comunitário, um professor, ou até uma figura como Dom Pedro II, que era conhecido por sua calma refletida em momentos de crise. O que essas pessoas têm em comum? Elas sabem quando falar e quando calar. Elas entendem que o silêncio não é fraqueza, mas força. E é isso que vamos explorar no próximo capítulo. Como os grandes filósofos estoicos, como Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto, usavam o silêncio para transformar desafios em oportunidades. Eles não só sobreviveram a tempos turbulentos, mas prosperaram, e o silêncio foi uma das armas mais poderosas deles. Vamos descobrir como? Se o ruído do mundo nos desconecta, o silêncio nos reconecta, não só com os outros, mas com nós mesmos. Há 2000 anos, os filósofos estoicos já sabiam disso. Em um tempo de guerras, intrigas políticas e incertezas, homens como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto encontraram no silêncio uma ferramenta para enfrentar o caos com sabedoria e serenidade. Eles não viam o silêncio como passividade ou fraqueza, mas como um ato de coragem, uma escolha deliberada de controlar a mente e influenciar o mundo ao seu redor. Neste capítulo, vamos mergulhar nas lições desses gigantes do estoicismo e descobrir como o silêncio pode ser uma arma poderosa para transformar sua vida. Vamos aprender com eles não só por que o silêncio importa, mas como usá-lo para viver com mais clareza, força e propósito. Comecemos com Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou Roma em um dos períodos mais turbulentos de sua história.
Imagine a responsabilidade. Liderar um império, enfrentar invasões bárbaras, lidar com conspirações internas e ainda encontrar tempo para refletir sobre a vida. Como ele conseguia manter a calma? Em suas meditações, Marco Aurélio escreveu: "A maior parte da sua perturbação vem do fato de você não se manter em silêncio." Para ele, o silêncio era como uma cidadela interior, um refúgio onde ele podia se proteger do caos externo. Ele não estava falando de ficar quieto o tempo todo, mas de pausar antes de reagir, de dar espaço para a razão prevalecer sobre a emoção. Pense nisso. Quantas vezes você já reagiu por impulso e depois se arrependeu? Marco Aurélio nos ensina que o silêncio é o primeiro passo para tomar decisões melhores. É como dar um passo atrás antes de pular, para garantir que você está no caminho certo. Uma história ilustra bem essa ideia. Conta-se que, em uma audiência no palácio, um senador romano criticou Marco Aurélio abertamente, tentando provocá-lo. A corte inteira esperava uma resposta dura do imperador. Mas ele ficou em silêncio. Seus olhos fixos no senador, sua expressão calma, quase impenetrável. Após longos segundos, ele respondeu com poucas palavras, tão precisas que o senador ficou sem argumentos. O silêncio de Marco Aurélio não foi vazio, foi uma demonstração de autocontrole, de autoridade. Ele nos mostra que em momentos de tensão, o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer discurso. Para aplicar isso hoje, imagine uma discussão no trabalho ou em casa. Em vez de responder na hora, experimente pausar, respirar fundo e deixar o silêncio trabalhar. Você vai perceber como ele muda a dinâmica da conversa. Agora, vamos para Sêneca, outro pilar do estoicismo. Sêneca era um homem de palavras. Ele escrevia peças de teatro, ensaios, cartas, mas também entendia o valor de falar menos. Em suas cartas a Lucílio, ele escreveu: "A natureza nos deu 2 ouvidos, 2 narinas e apenas uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos." Para Sêneca, o silêncio era uma forma de praticar a virtude da temperança, ou seja, o autocontrole. Ele acreditava que falar demais nos torna vulneráveis, expõe nossas fraquezas e nos faz perder o foco. Em vez disso, ele recomendava ouvir com atenção, refletir em silêncio e só então responder. Pense numa conversa com um amigo que está desabafando. Quantas vezes você já interrompeu para dar um conselho quando tudo o que ele precisava era ser ouvido? Sêneca nos ensina que o silêncio ativo, ouvir de verdade, cria conexões mais profundas e nos torna mais sábios. Sêneca também sugeria uma prática diária que podemos adotar: a introspecção silenciosa. Toda noite, ele reservava um momento para refletir sobre o dia. Em silêncio, ele se perguntava: o que fiz bem? O que poderia melhorar? Falei mais do que o necessário? Essa pausa reflexiva o ajudava a crescer, a corrigir erros e a viver de acordo com os seus valores. No Brasil, onde o dia a dia pode ser tão corrido, essa prática é quase revolucionária. Imagine reservar 5 minutos antes de dormir, sem celular, sem barulho, só você e seus pensamentos. Esse silêncio intencional pode te ajudar a encontrar clareza em meio à correria, a separar o que realmente importa do que é apenas distração. Por fim, temos Epicto, o filósofo que nasceu escravo e se tornou um dos grandes pensadores do estoicismo. Epicto tinha uma visão prática do silêncio. Ele via como uma forma de liberdade. Em seu Enchiridion, ele escreveu: "Lembre-se, não basta ser agredido ou insultado para ser ferido. Você deve acreditar que está sendo ferido. Pare um pouco antes de reagir e você achará mais fácil manter o controle." Para Epicteto, o silêncio era uma escolha de não se deixar manipular por emoções ou provocações externas. Ele chamava isso de reserva de julgamento. Em vez de reagir a um insulto, pause, reflita e decida se vale a pena responder. Essa ideia é incrivelmente poderosa hoje, especialmente nas redes sociais, onde as provocações são constantes. Quantas vezes você já viu alguém cair em uma discussão online só para perceber que perdeu tempo e energia? O silêncio, como Epicteto ensina, nos dá o poder de escolher as nossas batalhas.
Uma história fictícia, mas inspirada nos ensinamentos estoicos, ilustra isso. Um jovem discípulo de Epicteto foi desafiado para um debate público por um rival arrogante. O rival falava alto, gesticulava, tentava impressionar a multidão. O discípulo, porém, ouvia em silêncio, anotando apenas algumas palavras. Quando chegou sua vez, ele fez uma pausa longa, olhou para a plateia e respondeu com uma única frase, tão precisa que o adversário se calou e conquistou o respeito de todos. Essa história nos lembra que o silêncio, quando combinado com sabedoria, pode ser mais persuasivo do que 1000 palavras. Esses ensinamentos, de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, não são apenas teoria. Eles refletem as 4 virtudes estoicas: sabedoria, coragem, justiça e temperança. O silêncio é sábio porque nos dá clareza para decidir. É corajoso porque exige enfrentar o desconforto de não reagir. É justo porque nos permite ouvir os outros com empatia. E é temperado porque nos ensina a controlar os nossos impulsos. Para os estoicos, o silêncio não era apenas uma tática, mas uma forma de viver com virtude, de alinhar nossas ações com os nossos valores. Mas como essas lições antigas se aplicam ao nosso mundo moderno? Como podemos usar o silêncio para influenciar uma reunião, resolver um conflito ou simplesmente encontrar paz em um dia estressante? A resposta está nos exemplos reais de pessoas que, como os estoicos, dominaram o silêncio para transformar situações difíceis em vitórias. No próximo capítulo, vamos explorar histórias de líderes históricos e modernos, de Nelson Mandela a Steve Jobs, que usaram o silêncio como uma ferramenta de influência. Vamos ver como o silêncio, quando bem aplicado, pode mudar o jogo, seja numa negociação, numa apresentação ou até no seu dia a dia. As lições dos estoicos são poderosas, mas como o silêncio funciona na prática? Como ele pode transformar situações reais, seja em uma negociação de alto risco, uma apresentação importante ou até mesmo no calor de uma discussão do dia a dia? No último capítulo, vimos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto usavam o silêncio para encontrar clareza e exercer influência. Agora, vamos trazer essas ideias para o mundo real, com histórias de líderes históricos e modernos que dominaram o silêncio como uma ferramenta de poder discreto. De Nelson Mandela a Steve Jobs, passando por exemplos brasileiros, você vai ver como o silêncio pode mudar o jogo em qualquer contexto. E mais importante, como você pode começar a usá-lo hoje mesmo para transformar sua vida. Vamos começar com Nelson Mandela, um dos maiores exemplos de liderança silenciosa. Durante as negociações para o fim do apartheid na África do Sul, entre os anos 1980 e 1990, Mandela enfrentava salas cheias de tensão. Líderes de lados opostos, governo, ativistas, grupos radicais, se confrontavam com argumentos inflamados, cada um tentando dominar a conversa. Mandela, porém, tinha uma abordagem diferente. Conta-se que, em uma reunião crucial em 1993, quando as negociações pareciam à beira do colapso, ele ficou em silêncio por longos minutos. Enquanto outros gritavam, ele observava, com uma calma que desarmava. Sua pausa não era passiva, era estratégica. Quando finalmente falou, suas palavras, poucas, mas precisas, mudaram o tom da discussão. Ele não precisou erguer a voz para ser ouvido. O silêncio dele criou um espaço onde todos pararam para refletir, e isso deu a ele autoridade. Mandela nos ensina que o silêncio pode ser mais persuasivo do que qualquer discurso, especialmente quando o mundo ao seu redor está gritando. Agora, vamos para um exemplo mais moderno. Steve Jobs, o gênio por trás da Apple. Jobs era conhecido por suas apresentações lendárias, aquelas que lançavam iPhones e MacBooks e deixavam o mundo inteiro falando. Mas o que poucos percebem é como ele usava o silêncio para criar impacto. Durante seus keynotes, Jobs frequentemente pausava depois de revelar um novo produto. Ele deixava o silêncio pairar no ar, criando expectativa. A plateia ficava na ponta da cadeira, esperando o que viria a seguir. Essa pausa não era acidental, era calculada. Um artigo da Harvard Business Review de 2024 confirmou isso.
pausas estratégicas em apresentações aumentam a percepção de confiança e autoridade. Jobs sabia que o silêncio dava peso às suas palavras. Quando ele falava, após uma pausa, cada frase parecia mais profunda, mais impactante. E o melhor, essa técnica não é exclusiva de CEOs famosos. Você pode usá-la em uma reunião, em uma entrevista de emprego ou até em uma conversa casual. Aqui no Brasil, o silêncio também tem seu lugar, muitas vezes em contextos onde a emoção fala alto. Pense em uma líder comunitária em uma favela, como Dona Maria, uma figura fictícia inspirada em tantas mulheres reais que conhecemos. Dona Maria é mediadora em sua comunidade. Quando surgem conflitos, como uma disputa entre vizinhos por causa de uma obra, ela não entra na discussão gritando ou tomando partido. Em vez disso, ela escuta. Em uma reunião recente, quando as vozes começaram a se sobrepor, Dona Maria ficou em silêncio, com um olhar firme e calmo. Aos poucos, todos pararam de falar, esperando sua opinião. Só então ela falou, com poucas palavras, sugerindo uma solução que todos aceitaram. Esse é o poder do silêncio em ação. Ele cria espaço para a razão prevalecer, mesmo em situações carregadas de emoção. No Brasil, onde o calor humano muitas vezes se mistura com conflitos intensos, o silêncio pode ser uma ferramenta de união. Esses exemplos, Mandela, Jobs, Dona Maria, mostram que o silêncio não é só para imperadores ou filósofos. Ele funciona em qualquer contexto, de negociações globais a conversas do dia a dia. Mas por que ele é tão eficaz? Um estudo de psicologia comportamental, publicado em 2023, explica: quando alguém faz uma pausa antes de responder, o cérebro humano interpreta isso como um sinal de confiança e reflexão. É como se o silêncio dissesse: eu não preciso correr para provar meu valor. E isso ressoa com as lições estoicas que vimos antes. Marco Aurélio usava o silêncio para manter sua cidadela interior. Sêneca via ele como uma forma de ouvir mais e falar menos. Epicteto o considerava uma ferramenta de liberdade para não sermos escravizados por nossas emoções. Esses líderes modernos, mesmo sem citar o estoicismo, aplicaram essas mesmas ideias. Vamos trazer isso para o seu mundo. Imagine que você está em uma discussão com um colega de trabalho. Ele faz uma crítica injusta ao seu projeto e seu instinto é responder na hora, talvez com uma ponta de raiva. Mas e se você pausasse? E se, em vez de reagir, você respirasse fundo, olhasse nos olhos dele e deixasse o silêncio falar por alguns segundos? Provavelmente ele ficaria desconcertado. A pausa mostraria que você está no controle, que não se deixa abalar. E quando você respondesse, com calma e clareza, suas palavras teriam muito mais peso. Esse é o tipo de influência que o silêncio pode trazer. Não é sobre gritar mais alto, mas sobre falar com propósito. No Brasil, onde a comunicação é tão vibrante, o silêncio pode parecer contraintuitivo. Somos um povo que ama conversar, gesticular, expressar. Mas é exatamente por isso que o silêncio se destaca. Em um ambiente onde todos falam, quem sabe calar, chama a atenção. Pense numa roda de amigos, onde todos estão contando histórias, competindo para ser o centro das atenções. A pessoa que ouve em silêncio, que faz uma pausa antes de falar, muitas vezes é a que deixa a maior impressão. É o mistério do silêncio, em ação. Ele cria curiosidade, respeito, autoridade. Mas como podemos transformar essas histórias inspiradoras em algo prático? Como podemos usar o silêncio no nosso dia a dia, seja para influenciar uma reunião, resolver um conflito ou simplesmente encontrar paz interior? Os estoicos nos deixaram um mapa e líderes como Mandela e Jobs mostram que ele funciona. No próximo capítulo, vamos mergulhar em técnicas práticas diretamente inspiradas no estoicismo para você aplicar o silêncio na sua vida. Vamos aprender como pausar antes de reagir, ouvir com atenção e usar o silêncio como uma ferramenta de reflexão. Preparado para transformar o silêncio em uma habilidade que muda tudo? Agora que vimos o poder do silêncio através dos ensinamentos estoicos e de exemplos reais, como Nelson Mandela e Steve Jobs, é hora de trazer essas ideias para a sua vida. O silêncio não é apenas uma filosofia ou uma história inspiradora. É uma habilidade prática que você pode desenvolver e usar no dia a dia.
Seja para manter a calma em uma discussão, influenciar uma negociação ou encontrar paz em meio ao caos, os estoicos nos deixaram um mapa claro para dominar o silêncio. Neste capítulo, vamos explorar 3 técnicas práticas, diretamente inspiradas em Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, que você pode aplicar hoje mesmo. E, para tornar isso ainda mais real, vamos incluir uma meditação guiada de 2 minutos para você experimentar o silêncio agora. Preparado para transformar o silêncio em uma ferramenta poderosa? Técnica 1. A pausa refletida. A primeira técnica vem de Epicteto, que nos ensinou que o verdadeiro controle está em escolher nossas reações. Em seu Enchiridion, ele diz: pare um pouco antes de reagir e você achará mais fácil manter o controle. Essa é a pausa refletida, um momento intencional de silêncio antes de responder a qualquer situação. Pense em um momento em que você foi provocado. Talvez um colega de trabalho fez um comentário sarcástico ou um familiar te criticou por algo pequeno. Seu instinto é responder na hora, talvez com raiva ou defesa. Mas e se, em vez disso, você pausasse? A pausa refletida é simples, mas poderosa. Quando sentir a vontade de reagir, respire fundo, conte até 5 em sua cabeça e pergunte a si mesmo: vale a pena responder? O que está em meu controle? Vamos imaginar um cenário prático. Você está em uma reunião e alguém questiona sua ideia de forma agressiva. O ambiente fica tenso e todos esperam sua resposta. Em vez de falar impulsivamente, você faz a pausa refletida. Respira, conta até 5, olha para a pessoa com calma. Esse silêncio cria um impacto. Ele mostra que você não está abalado, que está no comando da sua mente. E quando você responde, suas palavras saem mais claras, mais confiantes. Estudos de psicologia comportamental mostram que pausas de apenas 3 a 5 segundos em conversas aumentam a percepção de autoridade. No Brasil, onde discussões podem ser calorosas, essa técnica é ouro. Em uma roda de amigos ou em uma briga familiar, a pausa refletida pode transformar o tom da conversa, evitando conflitos desnecessários. Para praticar, comece pequeno. Na próxima vez que sentir vontade de interromper alguém ou responder rápido, pare. Conte até 5. Deixe o silêncio fazer o trabalho. Com o tempo, isso se tornará um hábito e você vai perceber como o controle emocional muda tudo. Técnica 2. Escuta ativa. A segunda técnica vem de Sêneca, que dizia que a natureza nos deu 2 ouvidos, 2 narinas e apenas uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. A escuta ativa é o silêncio que constrói conexões. É ouvir com atenção total, sem interromper, sem planejar sua resposta enquanto o outro fala. Quantas vezes você já esteve em uma conversa, mas a sua mente estava em outro lugar? Ou interrompeu alguém porque achou que já sabia o que ele ia dizer? A escuta ativa é o oposto disso. É dar ao outro o presente do seu silêncio, mostrando que você valoriza o que ele tem a dizer. Imagine uma situação comum. Um amigo está desabafando sobre um problema no trabalho. Ele está frustrado e tudo o que ele quer é ser ouvido. Mas muitas vezes interrompemos com conselhos ou histórias próprias, tentando ajudar. Sêneca nos ensina que o maior apoio que podemos oferecer é o silêncio. Na próxima vez que alguém desabafar com você, experimente ouvir sem dizer nada. Mantenha contato visual, acene com a cabeça, mostre que está presente. Só fale quando a pessoa terminar. E mesmo assim, escolha palavras simples e empáticas. No Brasil, onde a cultura valoriza a conexão emocional, a escuta ativa é uma forma de criar laços mais profundos, seja com amigos, colegas ou familiares. Para praticar, escolha uma conversa por dia para aplicar a escuta ativa. Pode ser com um colega, um passeio ou até um estranho. Ouça sem interromper, deixe pausas naturais acontecerem e perceba como a dinâmica muda.
Você vai se surpreender com o respeito que isso gera. Essa prática pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer hora. No Brasil, onde o ritmo de vida pode ser intenso, reservar 5 minutos por dia para o silêncio é transformador. Pode ser de manhã, antes de começar o dia, ou à noite, como Sêneca fazia, para refletir sobre suas ações. O objetivo é criar um espaço onde você é o dono dos seus pensamentos, não vítima deles. Aplicando as técnicas no dia a dia. Essas 3 técnicas, pausa refletida, escuta ativa e meditação silenciosa, são simples, mas exigem prática. Comece com uma delas. Talvez na próxima discussão use a pausa refletida para manter a calma. Ou, em uma conversa com um amigo, pratique a escuta ativa. Ou ainda, reserve 5 minutos hoje para meditação silenciosa. O estoicismo nos ensina que pequenas ações, feitas com consistência, levam a grandes mudanças. E o melhor, essas técnicas não exigem nada além de você e sua intenção. Mas por que essas práticas são tão poderosas? O que você ganha ao incorporar o silêncio na sua vida? No próximo capítulo, vamos explorar os benefícios concretos do silêncio, desde o autocontrole emocional até a influência social e a clareza mental. Vamos ver como o silêncio pode transformar não só como você age, mas como você se sente e até como os outros te percebem. Preparado para descobrir o que o silêncio pode fazer por você? Você já parou para pensar no que o silêncio pode fazer por você? No último capítulo, aprendemos técnicas práticas, a pausa refletida, a escuta ativa e a meditação silenciosa, inspiradas nos estoicos, para incorporar o silêncio no dia a dia. Mas por que vale a pena investir nessas práticas? O que você ganha ao escolher o silêncio em um mundo que não para de falar? Neste capítulo, vamos explorar os benefícios concretos do silêncio, desde o autocontrole emocional até a influência social e a clareza mental. Vamos ver como essas práticas, enraizadas no estoicismo e confirmadas pela psicologia moderna, podem transformar não só como você age, mas como você se sente e como os outros te percebem. Prepare-se para descobrir como o silêncio pode ser a chave para uma vida mais plena e poderosa. Benefício 1. Autocontrole emocional. O primeiro grande benefício do silêncio é o autocontrole emocional. Vivemos em um mundo que testa nossa paciência todos os dias. Uma crítica no trabalho, uma discussão em casa, um comentário maldoso nas redes sociais. Nosso instinto é reagir na hora, mas, como Epicteto nos ensinou, não basta ser insultado para ser ferido. Você deve acreditar que está sendo ferido. O silêncio nos dá o espaço para escolher como reagir. Quando você pratica a pausa refletida, por exemplo, você interrompe o ciclo da impulsividade. Em vez de explodir em uma discussão, você respira, reflete e decide o que realmente importa. Isso não só evita arrependimentos, mas fortalece sua resiliência emocional. Pense em uma situação comum no Brasil. Você está no trânsito, preso em um engarrafamento em São Paulo ou Rio, e alguém corta você no farol. Sua primeira reação pode ser buzinar, gritar ou xingar. Mas e se você pausar? E se, em vez de reagir, você respirar fundo e deixar o momento passar? Estudos de psicologia, como um publicado em 2023 na Journal of Behavioral Psychology, mostram que pausas curtas durante situações de estresse reduzem a liberação de cortisol, o hormônio da ansiedade. O silêncio, nesse caso, não é só uma escolha filosófica, é uma ferramenta para proteger sua saúde mental. Para os estoicos, como Marco Aurélio, esse autocontrole é a base da cidadela interior, a fortaleza que nenhum caos externo pode abalar. Ao praticar o silêncio, você constrói essa fortaleza, dia após dia. Benefício 2. Influência social. O segundo benefício é influência social. O silêncio, quando usado com intenção, projeta autoridade e confiança. Lembra de Steve Jobs e suas pausas dramáticas? Ou de Nelson Mandela, que silenciava salas inteiras com a sua calma? O silêncio estratégico faz as pessoas prestarem atenção.
Um estudo da Harvard Business Review de 2024 mostrou que líderes que fazem pausas antes de responder em reuniões são vistos como mais confiantes e competentes. Por quê? Porque o silêncio cria expectativa. Ele diz, sem palavras, o que vou dizer importa. No Brasil, onde a comunicação é tão expressiva, o silêncio pode ser ainda mais impactante. Em uma reunião de trabalho, por exemplo, imagine que você apresenta uma ideia e, em vez de falar sem parar para defendê-la, você faz uma pausa. O silêncio deixa todos curiosos, esperando sua próxima frase. Quando você fala, suas palavras têm mais peso. Vamos a um exemplo prático. Imagine uma negociação de salário. Você faz sua proposta, mas em vez de justificar ou explicar demais, você para e deixa o silêncio falar. Essa pausa mostra confiança no que você pediu e coloca outra pessoa na posição de responder. Muitas vezes, ela vai ceder ou oferecer algo melhor, simplesmente porque o silêncio criou um espaço de reflexão. Essa é a influência que os estoicos, como Sêneca, valorizavam. Falar menos, mas com propósito. No contexto brasileiro, onde negociações podem ser emocionais, o silêncio é uma forma de se destacar sem precisar elevar o tom. Benefício 3. Clareza mental. O terceiro benefício é a clareza mental. O silêncio não é só sobre como você interage com os outros, é sobre como você se conecta consigo mesmo. Em um mundo cheio de notificações, prazos e distrações, nossa mente fica sobrecarregada. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber o que realmente quer ou qual é o próximo passo? A meditação silenciosa, como a que praticamos no último capítulo, é uma forma de limpar esse ruído interno. Marco Aurélio usava o silêncio para refletir sobre suas prioridades, para alinhar suas ações com seus valores. Ele escrevia nas meditações: retire-se para dentro de si mesmo. É lá que está a fonte da força. Um exemplo fictício mais comum ilustra isso. Ana, uma gerente de 35 anos, vivia sobrecarregada. Entre reuniões, e-mails e a pressão para ser uma boa mãe, ela sentia que nunca tinha tempo para pensar. Um dia, inspirada pelo estoicismo, ela começou a reservar 5 minutos por dia para o silêncio. Sentava no quintal, sem celular, apenas respirando e refletindo. O que é mais importante hoje? O que eu posso controlar? Com o tempo, Ana percebeu que tomava decisões melhores. No trabalho, ela priorizava tarefas com mais clareza. Em casa, respondia aos filhos com mais paciência. Estudos de mindfulness, como um de 2022 da University of Cambridge, mostram que práticas de silêncio reduzem a ansiedade e melhoram a tomada de decisão. No Brasil, onde o estresse do dia a dia pode ser intenso, esse momento de silêncio é como um oásis. Por que o silêncio transforma? Esses 3 benefícios, autocontrole emocional, influência social e clareza mental, estão conectados. O silêncio te ajuda a controlar suas emoções, o que te dá mais confiança para influenciar os outros. E, ao influenciar com sabedoria, você encontra clareza para viver de acordo com seus valores. É um ciclo virtuoso, como os estoicos sabiam. Sêneca dizia que a tranquilidade vem de viver com simplicidade e propósito, e o silêncio é o caminho para isso. No contexto brasileiro, onde enfrentamos pressões sociais e econômicas, o silêncio é uma ferramenta acessível para qualquer um. Não custa nada, não exige equipamentos, apenas a sua intenção. Agora que sabemos o que o silêncio pode fazer, como podemos torná-lo parte da nossa vida? Como transformar essas práticas e benefícios em uma filosofia que nos guia todos os dias? No próximo capítulo, vamos fechar nossa jornada com uma reflexão sobre o silêncio como filosofia de vida. Vamos reunir as lições dos estoicos, os exemplos reais e as técnicas práticas para mostrar como o silêncio pode ser mais do que uma ferramenta, pode ser um modo de viver. Chegamos ao fim da nossa jornada, e que viagem foi essa? Começamos explorando o mistério do silêncio, vimos como o ruído do mundo nos desconecta, aprendemos com os estoicos, Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, que o silêncio é uma ferramenta de sabedoria e poder, e descobrimos exemplos reais de líderes como Nelson Mandela e Steve Jobs, que usaram o silêncio para transformar situações.
No último capítulo, aprendemos técnicas práticas, a pausa refletida, a escuta ativa e a meditação silenciosa, e entendemos como elas trazem autocontrole, influência e clareza mental. Agora é hora de unir todas essas peças e transformar o silêncio em algo maior, uma filosofia de vida. Vamos refletir sobre como o silêncio pode ser mais do que uma ferramenta passageira. Pode ser o caminho para uma vida mais plena, mais sábia, mais alinhada com quem você realmente é. Preparado para dar esse passo final? O silêncio, como os estoicos nos ensinaram, não é apenas uma pausa no barulho. É uma escolha. É decidir ouvir antes de falar, refletir antes de reagir, priorizar o que realmente importa. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu uma frase que resume tudo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa é a essência do estoicismo e do silêncio. Em um mundo que nos bombardeia com distrações, pressões e conflitos, o silêncio é o que nos devolve o controle. É como uma âncora que nos mantém firmes, mesmo quando a tempestade ao nosso redor parece insuportável. E o mais incrível, essa âncora está sempre com você. Não custa nada, não exige nada além da sua intenção. Pense em como o silêncio pode mudar o seu dia a dia. Imagina uma discussão com um colega de trabalho. Em vez de responder com raiva, você usa a pausa refletida, respira e escolhe palavras que resolvem o conflito em vez de alimentá-lo. Ou então imagina uma conversa com um amigo que precisa desabafar. Você pratica a escuta ativa, dá a ele o presente do seu silêncio e cria uma conexão mais profunda. Ou ainda, no final de um dia corrido, você reserva 5 minutos para meditação silenciosa, como Marco Aurélio fazia, e encontra clareza para tomar melhores decisões. Esses pequenos atos de silêncio não são apenas técnicas, são maneiras de viver com mais propósito, mais calma, mais virtude. No Brasil, onde o ritmo da vida pode ser tão intenso, trânsito, prazos, contas para pagar, pressões, o silêncio é uma ferramenta ainda mais valiosa. É uma forma de encontrar equilíbrio em meio ao caos, de se destacar em um ambiente onde todos falam ao mesmo tempo. Pense em figuras como Dom Pedro II, que mesmo enfrentando crises políticas, era conhecido por sua calma refletida. Ou em líderes comunitários, como a Dona Maria que mencionamos, que usam o silêncio para mediar conflitos e unir pessoas. O silêncio não é só para imperadores ou filósofos, é para todos nós. É para o estudante, que quer manter a calma antes de uma prova, para o profissional que quer influenciar uma reunião, para a mãe que precisa de um momento de paz para pensar com clareza. O silêncio é universal, e o estoicismo nos mostra como usá-lo com sabedoria. Mas o silêncio não é um fim em si mesmo, é um meio para viver melhor. Ele nos ajuda a praticar as 4 virtudes estoicas: sabedoria, para tomar decisões claras; coragem, para enfrentar o desconforto de não reagir; justiça, para ouvir os outros com empatia; e temperança, para controlar nossos impulsos. Quando você incorpora o silêncio na sua vida, você não só resolve conflitos ou influencia pessoas, você se torna uma pessoa mais forte, mais alinhada com seus valores. E isso é transformador. Um estudo de Mindfulness de 2022, da University of Cambridge, mostrou que práticas de silêncio reduzem a ansiedade e melhoram a tomada de decisão. No contexto brasileiro, onde enfrentamos desafios diários, o silêncio é como um superpoder acessível que nos ajuda a navegar a vida com mais serenidade. Então, como transformar o silêncio em uma filosofia de vida? Comece pequeno. Escolha uma das técnicas que aprendemos. Talvez a pausa refletida para a próxima discussão ou a escuta ativa na próxima conversa com um amigo. Experimente a meditação silenciosa hoje à noite. O estoicismo nos ensina que grandes mudanças vêm de ações consistentes, não de gestos grandiosos. Cada vez que você escolhe o silêncio, você está treinando sua mente para ser mais resiliente, mais sábia. E com o tempo, o silêncio deixa de ser uma técnica e se torna parte de quem você é. Ele te ajuda a viver com mais clareza, a influenciar com mais impacto, a encontrar paz em um mundo que nunca para. Eu quero te fazer um convite. Aplique o silêncio em uma situação específica esta semana. Talvez seja pausar para responder uma crítica, ouvir um colega sem interromper, ou reservar um momento para refletir em silêncio. Depois, volte aqui nos comentários e conte como foi. Como o silêncio mudou a situação? Como você se sentiu? O estoicismo é sobre prática, não perfeição.
Cada pausa, cada momento de silêncio é um passo em direção a uma vida mais plena. E se esse vídeo te inspirou, não pare por aqui. Inscreva-se no canal, clique no sininho e junte-se a nós para mais conteúdo sobre como o estoicismo pode transformar a sua vida. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que escolhem viver com sabedoria. O silêncio não é vazio, ele é poder. É a força que os estoicos usavam para enfrentar impérios, guerras e crises. E é a mesma força que você pode usar para enfrentar os seus próprios desafios. Comece hoje. Escolha o silêncio. Viva como um estoico. E perceba, como Marco Aurélio dizia, que a verdadeira força está dentro de você.